Boa. Vira e mexe, a gente acaba reclamando do sol. Por aqui, a média de temperatura gira em torno dos 27 graus. E depois de ver o vídeo de hoje, provavelmente você agradeça pelo solzinho que te contempla todos os dias. Isso porque, no nosso mundo, existem lugares tão frios e hostis que, teoricamente, deveriam ser inabitáveis. Mas não é bem isso que acontece na prática. Agora se prepara e descubra quais são as e como vivem as pessoas nas cidades mais frias do planeta. Vamos lá! Não sabia que ele tava danado no Lineage não, viado. Qual é a parada aí? Astana, Cazaquistão. São raros os momentos da vida que um de nós brasileiros lembramos da existência do Cazaquistão, localizado no continente asiático. Isso porque o país não é tão popular ou turístico assim. Mas é claro que isso não significa que não exista coisas interessantes por lá. A cidade de Astana, por exemplo, a capital do país, é considerada muito exótica devido à sua arquitetura mirabolante, com prédios enormes, alguns com formatos piramidais, que inclusive instigaram alguns teóricos da conspiração a defini-la como uma cidade Illuminati. Mas não é da arquitetura de Astana que vamos falar hoje, mas sim de algo que depende da cidade, o seu clima. As coisas dessa cidade são tão diferentes e exóticas como eu havia falado, que a temperatura por aqui não segue um padrão específico, mas oscila com uma margem muito grande de variação. É possível fazermos uma visita a Astana no verão, por exemplo, e pegarmos um calor de 35 graus, ou irmos para lá no inverno e enfrentarmos um frio assombroso de menos 51,6 graus. Essa frio da calor do caralho, né? Já registrada nos termômetros da cidade. A média, por outro lado, da temperatura na capital do Cazaquistão no inverno é de menos 14,2 graus Celsius. Novosibirsk, Rússia. E tem como falar sobre lugares gelados e não falar da Sibéria? Aparentemente não. Novosibirsk, localizada na Sibéria, na Rússia, é a terceira maior cidade do país, com 1,5 milhão de habitantes, ficando atrás apenas da popular Moscou e São Petersburgo. Mas não se deixe enganar pela sua grande população. Viver por aqui não tem sido uma tarefa fácil. A região primeiro foi habitada pelos povos samoiedos, que eram acostumados a lidar com frio. Após a tomada da Rússia da região, Novosibirsk tem cara, né, velho? Calma aí, Agora, por que uma região tão fria foi escolhida para a construção de uma cidade? Isso ainda é um mistério. Mas, se você ainda tem alguma dúvida se sobreviveria ou não nessa cidade, saiba que no mês de janeiro, por exemplo, a temperatura máxima, isso mesmo, máxima, gira em torno dos menos 12 graus negativos. Já Lima, míseros menos 21,1 graus Celsius. Ao todo, são 8 meses do ano em média, apenas com temperaturas negativas, ou que chegam no máximo, na melhor das hipóteses, perto dos 7 graus positivos. Harbin, meu Deus China. do céu. Harbin é definitivamente faz uma 2 graus, cidade os caras estão de cueca na rua. Multicultural. Aqui, chineses, russos e europeus fizeram de uma grande região tomada pelo gelo solar. Harbin fica localizada na China e atualmente com quase 10 milhões de habitantes, conquistou o posto de 8ª cidade mais povoada do país. Os russos vieram em 1896 e 1924, quando a sua pátria-mãe, a poderosa Rússia, obteve uma concessão na cidade, influenciando inclusive sua arquitetura, que é considerada muito ocidental. Por fim, a cidade também abriga a maior comunidade de europeus no extremo oriente. Apesar de toda essa mistura de etnias, a paisagem, como eu disse, é sempre a mesma. No decorrer do ano, as temperaturas da cidade oscilam entre os menos 12 e menos 24 graus. A média mais não morre aí, negão for visitar aí, no primeiro dia já tá empalhado. Muito gelo, muito frio. Paulo, pô, tava 24 graus, eu já tava de moletom. Outra curiosidade sobre a cidade é que ela é tão fria que todos os anos recebe o famoso Festival Internacional de Escultura em Gelo e Neve, onde esculturas de gelo gigantescas são produzidas e acabam atraindo turistas do mundo inteiro. Fairbanks, Estados Unidos. A cidade mais fria dos Estados Unidos não fica ali no aglomerado de estados americanos que estamos acostumados a imaginar, mas no Alasca. Fairbanks, localizada no interior do Alasca, é a segunda cidade mais populosa do estado. No ano de 2010, viviam ali uma média de 31.500 pessoas, ou seja, não são muitas. Já cantaram rápido. Óbvio para isso, o frio. Para vocês tentarem imaginar como deve ser o dia a dia nessa cidade, levem em consideração que Fairbanks tem seu clima classificado como subártico, ou seja, por lá fazem 7 meses de inverno que vai de outubro até abril. Além disso, a temperatura média durante o ano é de menos 22 graus negativos. Sol, piscina, passeio no parque. Bom, definitivamente esses são termos que não existem
existem por lá. Ulaanbaatar, Mongólia. Fundada em 1649, Ulaanbaatar, para quem ainda não sabe, é também a capital da Mongólia. A estimativa é que existam 1 milhão de pessoas vivendo ali. Apesar de ser uma área extremamente fria, acreditem, ela é habitada por humanos desde o período paleolítico. Por esse motivo, vários fósseis de mamutes, por exemplo, que foram caçados por humanos ali, já foram encontrados congelados no subsolo da região. Apesar de não se saber ao certo sobre quais temperaturas esses antepassados viviam, atualmente a estimativa é que nos meses mais frios do ano, a média do tempo seja de menos 24,6 graus Celsius. Yellowknife, Canadá. Yellowknife é a única cidade localizada na região noroeste do Canadá. O motivo? Bom, você já deve imaginar. A região é extremamente fria, tornando a vida humana naquela área muito, mas muito complicada. Geograficamente falando, para vocês se localizarem, Yellowknife está a apenas 400 quilômetros de distância do Polo Norte. Caralho, Papai Noel tá lá, né, velho? Depois que ouro foi encontrado ali, a cidadezinha se tornou um polo de mineração. Mas com o tempo, o cenário foi mudando e com quase 20 mil habitantes atualmente, Yellowknife passou a receber até mesmo alguns turistas. No inverno, a média de temperaturas é de menos 22 graus. O baixo recorde registrado nessa cidade foi de menos 60,2 graus negativos. Consegue se imaginar num lugar assim? Churchill, Canadá. Em algum dos seus devaneios mais profundos, você já imaginou assim, hipoteticamente, um lugar que neve no verão? Bom, esse lugar existe e ele se chama Churchill. Infelizmente, esse paradoxo maluco é unilateral, porque lá definitivamente não passa só o inverno. Churchill, com seus menos de 900 moradores, é mais conhecida por conta de seus habitantes não humanos, como as baleias brancas e centenas de ursos polares. Todos os anos, durante o outono, e obviamente também neva, os ursos acabam migrando em direção à costa e a cidade se torna o seu lar temporariamente. Por esse motivo, Churchill é conhecida como a capital mundial do urso polar. Dá pra imaginar como deve ser sair de casa e dar de cara com um bicho desses? Aqui no Brasil mesmo, ele no trampo dele eu não mesmo, como decoração de Natal. E claro, uma cidade com ursos polares não poderia ser nada menos do que congelante. Coca-Cola, o bicho vem entregar Coca-Cola. Foi aqui que você pediu uma Coca? Agora. 23 e os menos cada um com uma garrafinha de Coca na mão. Kailua-T, Canadá. Oxe, Davi, tá nervoso? É a cidade do Canadá que entrou nessa lista. Zerei o Lázaro. Nos provar que esse país realmente é um dos mais gelados do planeta. A história dessa cidade é relativamente interessante. Apesar de canadense, ela foi fundada por soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1942. O objetivo era criar e manter ali uma base aérea americana, mas com o tempo a região acabou se transformando em uma pequena cidadezinha. Ao todo, 7.740 pessoas vivem ali e a sua arquitetura vai desde antigas barracas dos militares dos anos 50 a modernos e grandes edifícios. Para se viver em Iqaluit, por outro lado, é preciso ir contra o ditado popular e manter a cabeça quente. Mais precisamente a cabeça, as mãos, sua caixa torácica e todas as demais partes vitais do corpo, o que particularmente não deve ser uma tarefa muito fácil. Por aqui faz uma média de menos 27,5 graus e a paisagem é sempre dominada por muito, mas muito gelo. Rússia. E para pleitear o cargo de cidade mais fria do mundo, eis que vos apresento Oymyakon. Não por acaso, também localizada na Rússia. Aqui, nessa cidade, coisas que poderiam ser consideradas absurdas por você, simplesmente fazem parte do dia a dia dos mais de 500 habitantes. Por exemplo, como seria para você sair de casa e se deparar com cenas como essas? Pois é, para qualquer brasileiro parece realmente difícil viver ali. Em Oymyakon, a vida é diferente. O papel higiênico frequentemente é encontrado congelado. As pessoas não precisam... Pô, é difícil, hein? É foda, velho. Porra, já é triste quando você recebe aquele beijo de Poseidon, imagina. Os motores não congelem. Enterrar alguém aqui é mais um sofrimento à parte. O solo é tomado por uma camada espessa de gelo. Por isso, os moradores precisam fazer uma fogueira, esperar o gelo derreter e só depois enterrar o morto, que a essas alturas já deve estar um verdadeiro picolé. As mães com certeza também não vivem em paz por aqui, até porque se uma criança ou um animal encosta em uma superfície de metal, ela simplesmente pode ficar colada ali, sem falar nas queimaduras causadas pelo gelo. Não precisa ser fã de nada não. Gênio do caralho. Se os pequenos não estiverem devidamente agasalhados. Os aquecedores por aqui simplesmente fazem parte da manutenção da vida dessas pessoas. O único perigo é que em temperaturas tão baixas, os cabos e instalações que transmitem energia elétrica para as casas também ficam danificadas. No geral, a temperatura média de Oymyakon é de menos 45 graus, mas no ano de 1924, por exemplo, os termômetros registraram um recorde
de menos 71 48 graus. E aí, acha que dá para encarar? Menos. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima. Eu não entendi esse Sabe vídeo qual aqui é? de recomendação. 7 Sabe qual é a minha apresentadores que dúvida? você não vai acreditar que existem. Sabe como é? Vamos ver, vamos ver. Um lugar desse existe pra quê? Porque nada ali